Olá, minha gente! É com muito gosto que a gente começa o segundo episódio do canal História e Outras Histórias. Espero que vocês gostem, que vocês sigam o nosso canal, compartilhem nossos conteúdos, porque isso vai ajudar muito a gente a continuar. No episódio de hoje a gente ia falar de um assunto, mas resolvemos falar de outro, por sugestão até de alguns amigos, em razão da grande polêmica que se estabeleceu a partir da fala do Monark, que é apresentador, era, né, no caso, de um podcast muito famoso chamado Flow. Lá ele disse que era a favor da legalização de um partido nazista no Brasil, para que os caras se utilizassem do direito à livre expressão, à livre opinião, e isso gerou muito impacto. Um dia depois, o Adrilles, que é um comentarista de política da Jovem Pan, fez uma fala de apoio ao Monark e encerrou a participação dele lá no Jornal da Jovem Pan, fazendo uma saudação nazista. Pessoal, além disso, foi detectado no Brasil, a partir do estudo de uma antropóloga chamada Adriana Dias, um aumento do movimento nazista nos últimos 3 anos em mais de 270%. É um aumento muito considerável, sinal de que a ideologia nazista tem ganhado força, principalmente entre os jovens. E a partir de tudo isso se faz muito necessário que a gente discuta essas questões e por isso mesmo o episódio de hoje é sobre o nazismo. Minha gente, o movimento nazista ele é fundado na década de 1920 na Alemanha pelo Adolf Hitler. A inspiração dele foi o fascismo na Itália. O Benito Mussolini, que era a grande liderança fascista da Itália e governante da Itália, era a grande inspiração do Hitler, seu mentor, apesar de que posteriormente o Hitler ficou mais influente e poderoso do que o próprio Mussolini. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o nazismo ele é uma espécie de primo do fascismo. Eles são ideologias muito parecidas e o nazismo pode ser chamado até de um fascismo aperfeiçoado. O Hitler escreve uma obra. Quando ele está preso, ele tentou dar um golpe na Alemanha no ano de 1927 para tomar o poder. Durante o período dele no cárcere, ele resolve escrever o Mein Kampf, que significa em português Minha Luta. E aí nesse livro ele vai elaborar muito objetivamente o que é o programa nazista. Ele vai lá dizer quais são as características da sociedade que ele imagina que é a correta e pela qual ele vai de fato lutar a vida inteira, certo? E aí, pessoal, a gente chega num momento muito importante aqui do nosso vídeo, que é a caracterização mais precisa do que é o nazismo. E isso responde à pergunta que está sendo feita e ao questionamento levantado, por exemplo, pelo Monark, né? Então, é importante que a gente se concentre aqui, certo? Nos princípios do nazismo que estão lá nesse livro. A primeira coisa, pessoal, e que é a base de tudo, é a supremacia racial, a superioridade racial, que o Hitler lá diz que os alemães, por serem descendentes da raça ariana, possuem sobre as outras raças. Ele diz que o ariano ele é superior psicologicamente, fisicamente e que por isso merece e tem como um futuro certo dominar as outras raças. Então isso vai ser a base de tudo. A partir daí ele elabora também a teoria do espaço vital. E ele diz o seguinte, que a Alemanha precisa conquistar outros países para que a raça ariana tenha um local apropriado para viver. Então, além da supremacia racial, ele acrescenta um outro elemento, que é a dominação de outros países para além das fronteiras da Alemanha. Para que isso tudo aconteça, ele prega uma outra coisa, que é um Estado dominado pelos nazistas e extremamente autoritário. Esse Estado precisa sufocar qualquer tipo de oposição e precisa perseguir
as minorias que são ali o alvo do movimento nazista. E o principal grupo social que é alvo deles são os judeus, né? E isso ficou muito famoso durante a Segunda Guerra Mundial, durante a década de 30 e 40 na Europa. Mas não somente os judeus, minha gente. Os nazistas na Alemanha passam a perseguir, principalmente depois da ascensão de Hitler ao poder em 1933, eles passam a perseguir sistematicamente, através do Estado e através de milícias, de exércitos paralelos, como por exemplo a SS, a grupos sociais que são considerados pelos nazistas como inimigos. Por exemplo, negros, homossexuais, ciganos e qualquer tipo de outro grupo que se opõe. Essas pessoas começam a ser sistematicamente perseguidas, torturadas, mortas, aprisionadas. Então, quando Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933, ele começa a colocar em prática o que ele já tinha pensado e escrito lá no Mein Kampf, lá no Minha Luta, aquele livro que ele escreveu durante o seu período na prisão. Então, veja bem, minha gente, a ideologia nazista, ela é muito bem definida e ela se fundamenta, como eu falei, no fascismo. Então, ela é altamente perigosa, ela tem como um princípio básico a superioridade racial e para que isso aconteça, ele coloca lá explicitamente que os alemães têm que eliminar ou escravizar todo e qualquer tipo de população que não seja a população ariana. Isso está no centro do debate. A partir do momento que a gente entende o que são as características básicas do nazismo, a gente já consegue fazer a associação de que é impossível uma ideologia como essa conviver num espaço minimamente democrático, numa sociedade minimamente democrática. Como é que democracia, liberdade, diversidade de raça, diversidade de orientação sexual, diversidade religiosa, como é que isso pode conviver em harmonia com o movimento fascista? Com o movimento nazista, no caso, e o fascista também. O nazismo é a oposição total à liberdade, uma oposição total à democracia. O nazismo existe para destruir qualquer tipo de ambiente democrático, de ideia democrática e de qualquer diversidade. Então, por isso, por esses princípios básicos, que é impensável que grupos nazistas convivam tranquilamente em harmonia e que tenham a sua legalização aprovada. A partir do momento que você legaliza um partido nazista, você vai estar criando as condições para que grupos de pessoas extremamente perigosas se reúnam e tramem a perseguição e morte de grupos sociais. E aí nós estamos falando dos homossexuais, da população LGBTQIA+, estamos falando de negros e negras, estamos falando de nordestinos, estamos falando de movimento feminista, estamos falando de movimentos sociais, como por exemplo os sindicatos. Então nós estamos falando de qualquer grupo que seja contrário às ideias que o nazismo prega. Então, minha gente, é absolutamente importante, fundamental, que a gente reforce as linhas de defesa contra qualquer tipo de ideia desse gênero. A nossa democracia, ela é muito frágil, ela já é muito frágil. A nossa democracia hoje, ela é dominada pelo poder econômico. Os políticos que ganham as eleições, eles ganham geralmente por ter mais condição, mais estrutura, mais grana para investir. Quando um político é eleito, ele não tem a menor obrigação de utilizar o seu mandato para responder às demandas da maioria da população. Ele não tem nenhuma obrigação de diminuir as desigualdades, de promover a educação, a saúde. Então, assim, a nossa democracia, ela já é muito débil. E ela precisa melhorar, ela precisa ser aprimorada. Porém, a gente tem um mínimo de liberdade nesse ambiente que a gente vive.
a liberdade de viver a nossa diversidade tanto nas questões que são mais de cunho pessoal, da nossa sexualidade, da nossa privacidade, como das questões mais coletivas, como o aspecto político, o aspecto religioso. Então, a gente precisa preservar o mínimo de liberdade democrática que a gente tem. E o movimento fascista, ele é exatamente o oposto disso. Voltando aqui para uma parte mais histórica da coisa, em 1939, o Hitler inicia uma guerra na Europa, uma guerra de conquista. E a partir daí, o nazismo, que se restringia à população alemã, ele passa a ser um movimento internacionalizado. Ele vai extrapolar suas fronteiras iniciais. E ele é responsável por uma grande matança, um genocídio enorme na Europa nesse período da década de 30 e da década de 40. A estimativa é de que aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração construídos pelos nazistas, que sequestravam os judeus em uma determinada localidade e mandavam eles para lá. Além do holocausto, né, dessa morte em massa, desse assassinato em massa da população judia, os alemães ainda escravizaram povos que eles foram conquistando durante o processo da Segunda Guerra Mundial e fizeram todo tipo de atrocidade que vocês imaginarem. Isso está registrado na história. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente combata qualquer tipo de ideia nazista ou de qualquer tipo de ideia que queira dar ao movimento nazista ou ao fascismo a liberdade de se perpetuar na nossa sociedade. Pelo contrário, a gente precisa avançar, a gente precisa ter mais democracia, mais direitos, a gente precisa de uma sociedade mais igual e não retroceder décadas e décadas e voltar para um momento muito sombrio da nossa história. Então é muito necessário que a gente tenha essa consciência histórica para manter as linhas de defesa da nossa liberdade. E aí, pessoal, eu quero encerrar dizendo que a gente está vivendo um momento muito difícil, que é a ascensão da estupidez, né? Nos últimos anos, isso esteve muito evidente para a gente, né? Grupos muito atrasados, preconceituosos, de repente ascenderam ao poder e manifestações desse tipo são cada vez mais comuns, né? Como a manifestação do Monark, como a manifestação do Adrilles. E é importante que a gente perceba esse movimento, que a gente combata esse movimento. E é importante também observar de que tipo de gente o nosso governo hoje do Brasil, o governo Bolsonaro, se cerca. Eu acho que vocês lembram, há uns meses atrás, um assessor da presidência, né, foi denunciado no Ministério Público Federal porque durante uma sessão no Senado ele fez também um símbolo supremacista do White Power. Eu não vou aqui repetir esses símbolos, mas ele fez uma alusão ao poder branco, ao supremacismo norte-americano. Então, é desse tipo de gente que o nosso governo tem se cercado. Então, a gente precisa ficar muito vigilante, porque a gente está vivendo um momento crítico, um momento de ascensão da estupidez, e é muito necessário que a gente comece a fazer as discussões de forma mais qualificada, para que a gente tenha informação para lidar com esse tipo de situação e não retroceder, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal. Se você tiver algum acréscimo, alguma dúvida, por favor, coloque nos nossos comentários, certo? E espero que você tenha gostado. Valeu, gente. Espero que tenha ajudado, né? Acima de tudo. Valeu, gente.